Olá a todos, mais um vídeo aqui para o canal e hoje vou falar de um projeto que, na minha opinião, é o maior e melhor projeto da história do metal, né? É um projeto, sem dúvida, é o projeto mais bem sucedido, né? É um projeto que teve início no final da década de 90, mais precisamente em 1999, né? E o mentor desse projeto foi o Tobias Sammet, né? O líder do Edguy, né? E ele resolveu fazer um projeto que reunisse heavy metal, hard rock, música clássica, ópera, e tudo num só lugar, né? Numa só musicalidade. Então ele resolveu criar o projeto que ele denominou de Avantasia, né? Avantasia, né, que é a junção de duas palavras, Avalon, que é aquele local lá da história do rei Arthur, né, aquele local místico, né, e Avalon e Fantasia, né, que também é um outro nome lá de uma outra cidade lá do Terra Sem Fim, né, que é um romance lá, não sei bem ao certo, é um livro que é chamado Terra Sem Fim, né, que trata dessa história. Então ele criou o Avantasia, né, com esse nome, e começou a chamar pessoas, né, vocalistas, guitarristas, músicos, enfim, para fazer parte desse projeto. Um desses músicos foi o Michael Kiske, do Helloween, que estava bem assim afastado do heavy metal, né? O Michael Kiske meio que, depois que ele saiu do Helloween, ele meio que ficou assim, magoado com o que aconteceu, e ele não queria fazer nada que tivesse uma ligação com o metal, né? Mas o Michael Kiske, aliás, o Tobias Sammet insistiu, né, com ele, e ele só impôs uma condição: ele não queria que o nome dele aparecesse, né? O nome dele como Michael Kiske. Então ele sugeriu que o nome dele fosse Ernie. Só simplesmente isso. Aí muita gente depois, né, obviamente, foi descobrir que se tratava do Michael Kiske, mas já dava para ver pela própria voz, né? A voz era inconfundível, né? Além do Michael Kiske, tinha também o Bob Catley, né, vocalista do Magnum, o Jorn Land, né, vocalista do Master Plan, do Ark, de vários outros projetos, né? Um cara também que canta muito bem. O brasileiro André Matos, né, infelizmente falecido em junho de 2019, também participou. E eles lançaram o Avantasia, né? O Tobias lançou esse álbum aqui, né, no ano 2000, que é a primeira, né, metal ópera, né, o primeiro volume do metal ópera, né, com essa capa bem legal. E aqui é um dos clássicos, eu considero um dos maiores clássicos mesmo do que se chamou de metal melódico, embora não seja só metal melódico, né? Para mim isso aqui é um heavy metal completo, porque tem várias músicas que tem diversos andamentos, não se prende unicamente ao metal melódico. Então aqui tem Reach Out for the Light, que o André Matos canta, tem a própria faixa título, Avantasia, a Sign of the Cross, que é uma música sensacional. Então vale muito a pena. Além desses que eu mencionei, também participa aqui o Kai Hansen, né, que foi o fundador do Helloween, né, e do Gamma Ray. Também participa o Timo Tolk do Stratovarius. Enfim, ele fez aqui um time perfeito para fazer esse álbum, que é um verdadeiro clássico do metal da virada do século XX para o século XXI. Em seguida, em 2002, ele lançou a segunda parte da metal ópera, né? E da mesma forma foi um álbum bastante inspirado. Alguns acham que aqui já ficou um pouco abaixo do primeiro. Eu particularmente gosto dos dois, porque aqui também tem músicas sensacionais, principalmente a The Seven Angels, a música de abertura desse álbum aqui é fantástica, com mais de 10 minutos, assim, mas cheia de andamentos, de coros épicos. Olha, realmente vale muito a pena.
E aqui também tem a participação, repete a participação do Michael Kiske, do André Matos, do Bobby Catley, mas aqui entra alguns outros convidados. O Rob Rock, por exemplo, aqui participa, né? Quem mais? O David DeFace, do Virgin Steel. Enfim, é um álbum também com uma qualidade acima da média, né? Não esquecendo de citar também o Eric Singer, baterista do Kiss, que também participa aqui do Avantasia. Então, essa segunda parte veio consolidar a força que isso aqui teve na carreira até do próprio Tobias Sammet, porque até então o Ed Guy era prioridade para ele. A partir do momento que ele percebeu que o Avantasia começou a se tornar maior até que o próprio Ed Guy, ele passou a dar uma prioridade maior para o Avantasia, né? Isso, por um lado, foi ruim para os fãs do Ed Guy, mas, por outro lado, para a carreira dele, para ele se tornar mais conhecido, foi essencial. Então, esse aqui é a segunda parte do projeto. Em 2007, ele acabou lançando 2 EPs, né, que são esses dois aqui, o Lost in Space Parte 1 e o Lost in Space Parte 2. Eles vieram antes do próximo álbum que iria ser lançado em 2008. Aqui, por exemplo, tem uma música que para mim é uma das melhores que o Avantasia já gravou, que é Story and Over, né? Que é uma música sensacional, cantada pelo Bobby Catley, vocalista do Magnum. Realmente uma música assim, bastante emocional, bastante assim, chama muito a atenção geralmente nos shows, né? Tive o prazer de ver ao vivo em 2013 e em 2019 os shows do Avantasia, e realmente é uma experiência realmente única, né? Principalmente, eu sou suspeito para falar porque sou fã do projeto, mas assim, se voltar para o Brasil, eu recomendo que não percam. Inclusive, eu tive a sorte e ao mesmo tempo pode-se dizer assim que foi uma coisa assim, uma experiência que depois se tornou até um pouco triste, porque eu fui em junho de 2019 assistir o show do Avantasia em São Paulo, e foi o último show que o André Matos participou. O André Matos participou do show no dia 2, né, de junho de 2019, e no dia 8 de junho de 2019, uma semana depois, menos de uma semana depois, ele acabou falecendo. Então, foi um sentimento assim, né, ao mesmo tempo feliz de ter visto o show, mas ao mesmo tempo triste por saber que eu não ia poder repetir aquela experiência novamente. Pois bem, 2008 chegou, veio esse álbum aqui, o The Scarecrow, né? Que o significado, na verdade, é o espantalho, né? Em português. Também um álbum muito bom, né? Um álbum que continuou mantendo o Avantasia em evidência na Europa, principalmente lá, né? Alcançando as paradas de sucesso, e fez com que o Avantasia cada vez mais se tornasse uma prioridade para o Tobias Sammet. Em 2010, o Avantasia lançou 2 álbuns. Esse aqui eu tenho essa edição especial, que é como se fosse um box, né? Onde vem os 2 álbuns lançados em 2010, que é o Angel of Babylon e o The Wicked Symphony, né? Então eu acabei pegando essas edições que são em digibook, né? São bem legais, assim, com encarte e tudo, né? Capa dura, né? Então, esses 2 aqui, ele fez 2 partes, né? Ele resolveu fazer assim, né? Gravar os 2 no mesmo ano, né? E aqui também ele teve convidados diferentes. Ele conseguiu trazer o Alice Cooper para participar de uma música, e o Klaus Meine, vocalista do Scorpions, que participa da faixa Dying for an Angel. Então aqui também ele conseguiu melhorar ainda mais o nível da participação, né? Estrelas de primeira grandeza da música aí, né? Acabaram participando aqui com o Tobias, mostrando, né, que o projeto tinha alcançado uma relevância muito grande no meio musical. Na sequência, em 2013, ele lançou o The Mystery of Time, né? Mais um álbum aí do Avantasia, né? Mantendo, né, a qualidade da música, né, com faixas bem interessantes. Aqui tem muita música legal, mas alguns fãs
reclamam já que o Avantasia já estava, alguns dizem que já se tornou repetitivo, outros alegam que decaiu muito a qualidade em relação aos primeiros trabalhos, mas é aquela mania de comparar. Eu não vou nem entrar no mérito se quem acha isso tem razão ou não, mas eu acho que o grande problema é ouvir cada álbum sem comparar. Se você ouvir esse álbum sem comparar com o primeiro ou com o segundo trabalho, eu acho que você tem que analisar o conteúdo e a qualidade de cada álbum. Isso não vale só para a Avantasia, para qualquer banda, né? Eu sempre vejo pessoas ouvindo um álbum novo de um artista e dizendo assim, ah, mas esse álbum nem se compara com aquele primeiro deles ou o segundo deles. Mas não é o correto. Eu acho que você tem que ouvir um álbum por si só, sem fazer comparações com os outros trabalhos da carreira. Então, na minha opinião, continua mantendo uma qualidade boa aqui o Avantasia. Em 2016, eles lançaram o The Ghost Lights, né? Também um álbum bem interessante. Essa aqui é a edição nacional, foi lançado, surpreendentemente, foi lançado bem caprichado no Brasil. É o que eu venho dizendo, edições nacionais, já fiz um vídeo sobre isso, tem aqui no canal, que muita gente fala, discos nacionais não prestam, discos nacionais é uma porcaria. Não, nem sempre. Mudou muito isso de uns anos para cá. Essa edição nacional, por exemplo, aqui, ela inclusive ela é numerada à mão, ó, dá para você ver aqui, ó, de 173 de 1000, né? Então, essa edição aqui é uma edição bem caprichada, ela foi lançada exatamente como foi lançada a edição importada, né? Como eu falei, no digipack duplo, né? E tem muita qualidade, vale muito a pena, sim, as edições nacionais que estão sendo lançadas no Brasil, na minha opinião. Pelo menos uma grande parte delas. E em 2019, o Avantasia lançou o seu último trabalho até então, que é esse aqui, o Moonglow. Moonglow foi lançado e também repercutiu bastante, e foi, na verdade, a primeira vez que o Avantasia conseguiu chegar no topo da parada alemã. Esse álbum aqui conseguiu ser primeiro lugar lá nas paradas. Então o Tobias foi uma realização para ele, porque ele conseguiu, em sua terra natal, chegar no primeiro lugar das paradas com o Moonglow. Foi um feito para ele muito relevante, né? E foi justamente nesse ano, 2019, que eles vieram no Brasil e realizaram a sua última turnê, um pouco antes de 2020, onde já, infelizmente, já veio a pandemia, já acabou complicando tudo, né? Em 2022, agora, né, tá se falando, e já é bem provável que seja lançado o novo álbum do Avantasia, né? O Tobias está trabalhando com isso, já tem vídeos onde ele fala que já está em andamento, já gravou algumas músicas, então provavelmente até agosto, setembro de 2022, mais ou menos, deve sair o novo álbum do Avantasia, né? Também como curiosidade, antes de encerrar o vídeo, existem umas versões, por exemplo, essa versão aqui, ó, bem legal, junta o Metal Opera 1 e 2, que são os dois primeiros álbuns, então ela é bem legal, ó. É muito bonita essa edição, porque ela vem com os dois CDs aqui, ó, dá pra ver que é até meio dourado, até a mídia, muito, muito bonita. Vem com uma folha, estilo assim, aquele papel mais, tipo papel seda, né? Bem bonito também. E é como se fosse um pergaminho, né? Aqui dentro, ó. Então, vale muito a pena também, quem achar por aí essa edição, compre, porque realmente é uma das mais bonitas. A capa também é um estilo assim, como se fosse uma espécie de... Não chega a ser um couro, mas é um material assim sintético bem interessante, assim, que imita um couro. Então, vale muito a pena, uma edição muito bonita. E também foi lançado no Brasil, em 2011, esse álbum aqui, que é o ao vivo do Avantasia, né? É o The Flying The Flying Opera Around the World in 20 Days Live, né? Então aqui mostra vários shows, né, em volta do mundo, né, que o Avantasia fez durante toda a sua carreira até então, até 2011. Então também é um item bem legal, saiu no Brasil, tá bem difícil de achar ultimamente, porque só saiu 1000 cópias desse box, né? Então agora já não se encontra com tanta facilidade, mas aí você procurando bem, talvez aí vocês encontrem. Então, o vídeo de hoje
era sobre isso, era sobre o Avantasia, que é um projeto que eu considero, como eu já falei no início, o maior e melhor projeto da história do metal, respeitando a opinião de quem discorda e tal, mas para mim, por tudo que representou, por tudo a repercussão que teve, eu acredito que não teve até hoje nenhum projeto no metal que tenha superado toda a musicalidade, toda o que o Avantasia conseguiu de relevante com a participação de tantas pessoas assim da cena musical até hoje. Então, eu acho que é um projeto que merece, né, ser conhecido e reconhecido mais ainda do que justamente por ter toda essa qualidade. O Tobias Sammet, na minha opinião, é um dos maiores compositores do metal contemporâneo. Então era isso por hoje. Espero que vocês gostem e até o próximo vídeo.